eu apagar aqui para mostrar para você. O que é um barramento 2C, né? Tem gente que ainda não sabe tal e tudo mais. Na eletrônica, pessoal, a gente tem dois ramos, né? Dois negócios da eletrônica aqui, que é a eletrônica analógica e a eletrônica digital. Então, as tensões que a gente mede, corrente elétrica, tudo isso é analógico, certo? A parte aí que a gente consegue enxergar manualmente, medindo pelo multímetro ali. Só que na eletrônica, né, de computacional, essa eletrônica dos smartphones, elas trabalham muito com a parte da eletrônica digital. Ela é praticamente, digamos assim, na verdade, ela tem uma mesclagem, né, entre eletrônica analógica e eletrônica digital. Então, não vou dizer que ele é 100%, 90% digital. Não, ele acaba sendo, ele empata, certo? Ele trabalha tanto com blocos analógicos como blocos, né, de digitais, ok? Então, a parte de frequência, áudio, né, alguns setores ali do bloco lógico, tudo é analógico, certo? Só que temos a parte digital também. Então, a CPU, pessoal, para que ela se comunique, né, eu vou colocar aqui esse quadradão maior, como UCP, Unidade Central de Processamento, meu processador ele precisa se comunicar com os componentes, certo? Ele precisa ter um diálogo, porque tudo que acontece na placa só acontece porque o processador ele valida e ele também manda, né, a informação para que aquele circuito integrado funcione. Por exemplo, o IFPMIC aqui, para que ele faça funcionar o chaveamento, ele precisa estar em comunicação com a CPU. E a CPU ela precisa estar entendendo tudo que está acontecendo no IFPMIC. Certo? Então, por conta disso, todas as linhas de carregamento elas acabam chegando no IFPMIC. Certo? Pode perceber que tem algum circuito ou outro, né, que as linhas de CC1 e CC2 ela fica em um determinado circuito integrado, à parte, mas na grande maioria as linhas todas se cruzam dentro do IFPMIC, sendo as linhas de dados, linhas de controle de corrente, as linhas de VBus, né? Tudo fica entra para dentro do IFPMIC e o IFPMIC informa tudo que está acontecendo ali, né? Todo o gerenciamento que ele está fazendo, informa isso para a CPU. E a própria CPU manda que ele faça esse trabalho, certo? E a partir das informações que o IFPMIC está dizendo para a CPU, é que vai haver carregamento. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem uma falha em uma malha de CC1 ou CC2, ou uma linha de dados, o aparelho acaba não carregando. Por quê? Porque mesmo que tenha tensão de 5 volts, né, na malha VBus chegando lá no IFPMIC, se o IFPMIC dizer, não estou encontrando linha de dados aqui não, então ele dá, então não carrega não, esse aparelho não. Certo? Então não carrega não. Fica aí de boa, só na manha aí, vai colocando uma correntezinha bem devagarzinho, aí, às vezes o aparelho carrega muito lentamente, às vezes o aparelho carrega quando está com a tela desligada, né? Então, isso são problemas de comunicação entre CPU e IF. Por conta de alguma outra malha que está com defeito, o IFPMIC está dizendo, CPU, velho, o negócio está feio aqui, a CPU, então não libera isso não. Só que isso é conversado, né? Não sei nem se tem essa palavra aí, conversado, meu Deus do céu. O que acontece? O que acontece, galera? A gente tem que fazer o seguinte, né? A gente tem que pegar e entender que, para que haja essa comunicação entre esses dois componentes, essa comunicação ela precisa ser digital, certo? Ela precisa ser uma comunicação digital. E para que haja esse diálogo, existe uma codificação, certo? A gente chama de códigos binários. É onde a CPU ela vai enviar, né, dados, pacote de dados com informações através de 010, né? E aí o IFMIC consegue entender essa informação porque já é um diálogo criado ali pelo desenvolvedor, né, pelo programador que colocou dentro dos componentes. Então, vamos ter a malha, né, de serial clock, SCL, certo? Serial clock. E SDA, serial dados, ou serial data, certo? Essa linha, pessoal, esse barramento I2C, ele, em uma parte, no serial clock, aqui é marcado, né,
digamos assim, o tempo, ok? Isso aqui vai marcar o pulso que vai ser entregue os dados. Então, o serial clock é exatamente o clock, né, o relógio, a marcação do pacote de dados que vai ser enviado. O que acontece? Esse barramento I2C, pessoal, ele precisa do clock de trabalho, certo? E precisa da linha de serial dados que vai enviar o pacote de dados, que são exatamente a comunicação. Então, essa linha de serial clock, ela é uma linha que ela só vai, certo? Porque ela marca o tempo dentro desse componente aqui. Ele vai marcar o ciclo da máquina, ele vai sincronizar a CPU e o IF no mesmo tempo, certo? Então, ele vai ficar lá marcando o mesmo tempo. A malha de SDA, ela é uma comunicação bidirecional. Ela tanto vai os dados, como os dados vai voltar para a CPU. Então, a malha de SCL, que é o Serial Clock, é uma malha que só vai mandar o clock ali, sincronizar o IF, certo? E a linha de serial dados é aquela linha que vai e vem, né? Enviando dados, o outro responde, ele vai ali a conversa pela malha de serial dados, ok? Para resumir aí, para vocês entenderem. Então, quando me falta uma comunicação, galera, quando me falta uma comunicação, o que acontece? O aparelho, muitas vezes, fica no loop travado. Isso não é só com IFPMIC. Quantos aparelhos da Xiaomi aí que você pode pegar e ter uma falha crônica no amplificadores, por exemplo, por uma falha de barramento I2C? Aquilo nada mais é do que a falha pelo barramento RFFE, que é um tipo de barramento I2C, certo? É um barramento por duas linhas, por isso que é I2C. São barramentos que são por duas linhas, né? Então, esse barramento, ele é importante em alguns casos, de alguns CPUs, só vai iniciar o processo de inicialização, só vai chegar ao menu quando ele consegue ter a informação de que aquele componente está ativo, está funcionando. Então, o que acontece? Mesma coisa, vamos supor que você vai para uma praia, você tem lá seus sobrinhos, né? E você leva lá 10 sobrinhos, né? Um time de futebol. Aí você leva todo mundo para a praia. Pá, pá, pá. Aí quando chega lá 3, 4 horas da tarde, você, olha, vamos embora. Aí você chama fulano, ciclano, beltrano, e vai chamando um, vai chamando o outro, todo mundo, opa, tô aqui, tio, tô aqui. E aí você chama pelo nome de Pedro, e aí Pedro não tá no meio ali, né, daquela galera ali. Né? O que você vai ficar? Você vai embora para casa? Ou você vai ficar procurando o Pedro, né? Com certeza você vai procurar o Pedro. Então, algumas CPUs, elas não começam, não entra na tela de menu, né, na tela lá do usuário, exatamente por conta disso, porque ele procura o componente e não acha. Ele busca o componente e não acha. Muitas vezes por solda fria no pino, aqui, ó, nesse pino aqui, que está, né, a linha de dados, né, ou a linha de clock, porque ele não consegue sincronizar o componente. Ele está mandando o sincronismo, o componente não sincroniza ali, porque pode ter uma solda fria, ou até mesmo os resistores, né? Resistores de pull down, né? Dessas malhas, certo? Que ficam ligados aí nessas linhas de barramento 2C, que pode fazer com que, né, caso aí alterar a sua resistência ou soltar da placa, deixar a linha aberta e o aparelho não funciona, certo? Então acontece muito de você pegar um aparelho, principalmente Xiaomi, que o aparelho fica lá reiniciando. CPU Qualcomm dá muito esses tipos de falha também, né? E aí você vai lá e aquece, por exemplo, o PA, aquece o WCN ou qualquer outra coisa e o aparelho liga, certo? Tem vários crônicos aí da Xiaomi que é por conta desse problema, ok? Então, quando eu tenho um aparelho que está em loop infinito, eu passo no software. Certo? Primeiro eu ligo a placa só com a tela, ok? Bateria e tela, para ver se o aparelho vai ligar. Se o aparelho não liga, né, então eu passo um sistema. É o primeiro ponto, né? Ligar ele praticamente cru ali, tira todos os periféricos. A parte de câmera, por exemplo, pode fazer com que o aparelho fique reiniciando, né? Pode matar a inicialização do aparelho, pode fazer o aparelho ligar e ficar com uma corrente elétrica alterada, consumindo toda a bateria. Então, sempre a gente, quando tem uma suspeita, quando pegou um aparelho que não liga, tira todos os periféricos, liga só a bateria, a tela, para ver se o aparelho vai
ligar, certo? Não ligou, o aparelho está travado na logo, vai diretamente passar um sistema. Passou o sistema, o aparelho fica lá no loop e não resolveu, então a gente vai procurar por curtos circuitos, certo? Na placa, e a gente pode verificar ao redor do Power Manager com a escala de continuidade, não precisa ter esquema elétrico, certo? O que eu faço? Venho aqui, ó. Nada do que eu estou falando aqui precisa de esquema elétrico, beleza?